Olá, queridos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 4 tipos básicos de temperamento. Nós estamos estudando a característica de cada um deles. Paramos na aula anterior, falamos sobre os temperamentos, a classificação deles, os 4 principais. Falamos sobre as características básicas do sanguíneo e do colérico. Paramos exatamente no melancólico devido à queda da live. Hoje estamos continuando e iremos abordar os outros 2 tipos básicos de temperamento, que é o fleumático e o melancólico. Essas características precisam ser anotadas em seu caderno, porque nós iremos fazer uma atividade avaliativa e também uma atividade sobre essas vídeos, aulas e lives que nós tivemos. É muito importante, tá ok, embaixadores? Principalmente os embaixadores. Os demais membros da EBD estão estudando esses temperamentos. É muito importante para você ter um conhecimento próprio e também qual será a sua escolha profissional para assim você ser bem-sucedido naquilo que Deus tem para a sua vida. Então vamos lá ao terceiro tipo de temperamento, o temperamento melancólico. Considerado comumente um temperamento hostil e sombrio, na verdade é o mais rico dos temperamentos, pois é um tipo analítico, abnegado, bem dotado e perfeccionista. Ninguém desfruta maior prazer com as belas artes do que ele. É, por natureza, introvertido, mas chega a ter estados momentâneos de êxtase. As características básicas do melancólico: é considerado um dos mais hostis e sombrios dos temperamentos, mas também o mais rico deles, porque ele é muito analítico. Ele analisa a situação, ele analisa todas as coisas antes de tomar qualquer decisão, diferente do sanguíneo e do colérico. Ele faz uma análise profunda da situação, do projeto, ele é perfeccionista, detalhista, muito abnegado, gosta de coisas difíceis, principalmente autossacrifício, e é considerado um dos mais hostis e dos mais ricos, um dos mais completos dos temperamentos. É um amigo fiel, mas ao contrário do sanguíneo, não faz amigos facilmente. Não tomará atitude de procurá-los e esperará que o procurem. Tem propensão a ser desconfiado quando o procuram ou acumulam de bajulações. Essas características únicas do colérico essas características únicas que nós temos aqui do melancólico vai trazer uma diferença, uma distinção muito grande do sanguíneo. Pois o sanguíneo é aquele que busca sempre tomar decisões no impulso. Ele não pensa, ele não analisa nada, a consequência, aceita tudo, é o engraçadinho, já chega fazendo. O colérico já explode, pai, etc. Ao contrário, o melancólico já é muito analítico. Ele analisa a situação, ele senta e calcula
o preço a ser pago. Analisa o projeto, as suas ações, a consequência da sua fala. Ele é muito difícil de se fazer amigos. Ele não é como o colérico e o sanguíneo que já chega conversando, falando, se movendo, etc. Não. Ele é mais reservado. Só que, quando ele faz uma amizade, ele se torna um amigo fiel. Ele é muito analítico, ele analisa a situação por completa, por isso ele se torna um amigo fiel. Diferente do sanguíneo, que ali é momentâneo, é rápido, conheceu agora, já fez aquela amizade momentânea, então para desfazer também é rápido. Vá anotando essas características aí do melancólico. Pode se animar muito com algo e produzir grandes coisas, mas em seguida sobrevém-lhe uma fase depressiva. O melancólico é o temperamento com maior potencialidade inata a ser aplicada pelo Espírito Santo. E muitos personagens bíblicos possuem o temperamento melancólico, como Moisés, Elias, Salomão, o apóstolo João, entre outros. É muito importante nós entendermos que quando se fala do temperamento nato, é aquilo que é nascido. Inato é aquilo que não vem por uma geração. Então, o melancólico, ele tem essa característica inata. Ele tem que ser gerado pelo Espírito. Ele já não nasce assim, ele já não é nascido assim. E o melancólico, ele aceita os desafios. Ele aceita o projeto, a chamada. Ele executa com êxito. Perfeccionista naquilo que faz. Tudo perfeito. Mas lhe sobrevém logo depois momentos depressivos. Essa talvez é uma das principais, ou talvez a principal característica do melancólico. O sanguíneo, ele fala sem pensar, toma as decisões sem pensar, no impulso. Logo depois vem o arrependimento. Se ele falou mal de alguém, se ele brigou, logo depois vem o arrependimento. O colérico já guarda rancor, mais difícil do que o sanguíneo. Já o melancólico, ele analisa todas as coisas, faz uma análise profunda da situação, executa com êxito aquilo que lhe foi proposto, mas lhe sobrevém sempre momentos depressivos. Moisés, um servo do Senhor, ele tinha essas características de melancólico. Ele foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu. Milhares e milhares de almas foram libertas. Homens foram libertos da escravidão do Egito, que estava sobre o jugo do homem mais poderoso do mundo antigo, que era o faraó. Deus, por meio de Moisés, mostra os seus sinais poderosos. Mesmo assim, Moisés, executando esse trabalho, vendo o êxito desse trabalho, ele teve momentos depressivos. Elias foi um profeta levantado por Deus numa época em que a nação de Israel estava passando por um dos momentos mais críticos da sua história, quando toda a nação estava indo contra o caminho do Senhor. Se desviaram do caminho do Senhor. O rei casou com uma mulher que era sacerdotisa de um Deus falso, e eles começaram então a adoração a esse Deus em todo Israel. Elias se levanta como a voz profética, faz sinais maravilhosos, fogo vem do céu, os céus é fechado e não chovem, e muitos outros sinais. Mas Elias,
mesmo vendo tudo isso, essa operação do poder de Deus, teve momentos depressivos, quando ele estava em uma caverna e orou a Deus pedindo a morte. E tantos outros. Salomão teve um reinado maravilhoso, uma sabedoria além de qualquer sabedoria humana. Mesmo assim, leia o livro de Eclesiastes e você vai entender então que Salomão foi um homem depressivo. Essa é uma das características do melancólico. Geralmente encontra maior significado para a sua vida no sacrifício pessoal e tende a escolher na vida uma vocação difícil, que envolve grande esforço pessoal e desempenha com persistência, procurando realizá-la bem. Então, essa característica da abnegação, do sacrifício pessoal, é muito forte no melancólico. Ele prefere algo que lhe sacrifica, mas ele sempre desempenha bem, com persistência. Ele não desiste fácil. Essas são as características básicas do melancólico. Você se identificou com alguma delas? Anote no seu caderno. Prosseguindo, o quarto tipo de temperamento básico é o temperamento fleumático. É o tipo calmo, frio e bem equilibrado. Olha só essas características. Calmo, frio e bem equilibrado. A vida para ele é algo severo e agradável, com o qual não quer muito envolvimento. Jamais parece perturbar-se sobre qualquer circunstância. Não explode em raiva ou riso, porque tem as emoções sob controle. O fleumático, ele é um dos temperamentos. Vamos supor assim, um dos mais completos, não tão completo. Ele tem essa característica do meio. Ele não exagera em nenhum dos lados. Ele não tem momentos de raiva e também aqueles momentos de êxtase, de alegria. Ele não explode em uma ação de ira, como sanguíneo, mas também ele não tem esses momentos de êxtase, de raiva, explode de raiva, assim como o colérico, mas ele também não tem esse espasmo de alegria e de exaltação como o sanguíneo. Ele é equilibrado, ele está no meio, tem suas emoções em equilíbrio. Às vezes isso prejudica, porque a forma com que ele age faz com que as outras pessoas pensem que ele não se importa com a situação. Essa é uma das características negativas do fleumático. Outras características. É organizado e tem ótima memória. Ixi, falou em organização, a turma chiou, hein? Sente-se irritado com o temperamento inquieto do sanguíneo. Como o fleumático, ele é equilibrado, tranquilo na dele, quando ele se depara com o sanguíneo, ele fica até irritado, com aquele jeito, aquela explosão, aquela forma de agir do sanguíneo. Fica aborrecido com os momentos depressivos do melancólico e está sempre disposto a ridicularizá-lo.
como ele não demonstra seus sentimentos e ele é muito equilibrado nessa questão, ele, ao se deparar com o melancólico ali no seu momento seu momento depressivo, ele até ridiculariza. Ele diz: isso é uma frescura, não tem nada a ver. Pois ele tem esse equilíbrio nas suas emoções. Lança com prazer jatos de água fria nos planos do colérico, mas sempre se envolve nas atividades desse. É aquele que, colérico vem com aquele monte de planos. Vem ali trazendo as ideias e etc. O melancólico, ele é pessimista sobre esses planos. Ele joga balde de água fria sobre os planos do colérico, mas quando ele aceita o desafio, ele se envolve realmente com essas atividades. Ele vai até o final, ele é persistente, ele analisa muito, mas ele é persistente. É geralmente simpático e de bom coração, mas raramente deixa transparecer seus sentimentos. Há uma dificuldade, pessoas que mantêm um relacionamento no namoro, principalmente um sanguíneo com um fleumático. O sanguíneo é aquele que demonstra suas emoções ao extremo. Se ganha um presente, grita, pula, se alegra, dá risada. Já o fleumático, quando ele recebe um presente, ele diz: ótimo, gostei, muito obrigado. Para aquilo ali, o sanguíneo quer morrer, acha que ele não gostou. Mas ele está muito feliz. É a forma que ele tem de transparecer suas emoções. Ele não é muito de transparecer suas emoções. O fleumático pode estar ali irado ao extremo, saindo fogo pelo nariz, fumaça pelos ouvidos. Mas ele diz assim: olha, se eu for aí, as coisas vão ficar feias. Pela forma em que ele age, as pessoas acham que ele está tranquilo. Mas ele está, ao extremo de ira. Ele é muito controlado nas suas emoções. Ele não deixa transparecer muito as suas emoções. Então, há uma dificuldade muito grande de relacionamento entre um sanguíneo e um fleumático. Não aceitará um cargo de liderança espontaneamente, mas se mostra capaz caso tenha de ocupá-lo. É um conciliador e pacificador nato. O fleumático, diferente do sanguíneo, ele não procura cargo nenhum de liderança. Ele não se coloca à disposição. O sanguíneo já vai. Ele não pensa em nada, ele não pensa na consequência em nada, ele quer saber que ele tem o cargo, ele quer ocupar ali, não desenvolve com precisão, abandona no meio do caminho. Já o fleumático, ele não procura, ele fica na dele, mas quando ele é procurado, que ele aceita, ele se mostra muito bom. Ele ocupa aquela posição com excelência. Ele é um conciliador e um pacificador inato. A grande diferença entre os 4 tipos de temperamento nos mostra porque as pessoas são indivíduos. Isso vai trazer, então, essa diferença entre um temperamento e outro. Deixa bem claro a individualidade de cada pessoa. Elas são indivíduos, são únicos. Cada um tem sua forma de agir, de pensar, de se expressar. Não se pode dizer que um deles é melhor, mas todos possuem forças e fraquezas, assim como fraquezas e perigos.
Na próxima aula, nós iremos estudar exatamente as forças e as fraquezas de cada um desses temperamentos. O que tem de positivo e o que tem de negativo. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é que você conheça os seus temperamentos. Você já sabe o que é personalidade, você já sabe o que é caráter e temperamento. Então você vai identificar qual é o seu temperamento. Se você tem mais características do sanguíneo, do fleumático, do melancólico ou do colérico. Quais são os pontos negativos de cada um deles? Quais aqueles que você se identificou? O objetivo é que nós venhamos a trabalhar de forma subjetiva para que seja gerado o fruto do Espírito. Porque a boa notícia é, os temperamentos podem ser controlados pelo Espírito. O Espírito Santo vai trazer o controle desses temperamentos. Então não vai haver desculpa nenhuma das suas ações e das suas reações em relação ao seu temperamento. Olha, pastor, eu faço isso porque eu sou sanguíneo. Não. Você vai ter o controle do Espírito sobre esses temperamentos. Aprendendo quem você é espiritualmente, como nós aprendemos ano passado, a minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo, agora, de forma física, você entendendo o seu temperamento, o seu caráter, você vai ter a mudança necessária do Espírito no teu coração, entendendo a sua chamada vocacional e também tendo uma escolha precisa profissional. Porque se você tem essa forma de agir e de reagir, logo que você vai escolher uma profissão que enquadra nesse seu temperamento. Lembrando que as fraquezas de cada temperamento são controladas pelo Espírito. E nós vamos trabalhar isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe de fazer o seu comentário. Coloque no comentário, assistir, pastor. Amém? Deus abençoe. Na aula presencial, quando nós voltarmos, nos reunirmos novamente na igreja, nós iremos fazer essa atividade. E para os embaixadores será uma atividade avaliativa. E para os demais membros da EBD, um aprendizado contínuo e você está aprendendo para que você tenha uma mudança interior e que o Espírito Santo venha controlar toda a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, ficam na paz do Senhor, em o nome de Jesus. Lembrando, hoje é domingo de Páscoa. A Páscoa é a libertação que nós encontramos em Cristo Jesus. Ele nos libertou do jugo do pecado. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa liberdade. Ele é a nossa esperança e salvação. Que Deus os abençoe, queridos, em o nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo a vida de cada um desses adolescentes e jovens. Peço a Deus que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida deles, enchendo-lhe de conhecimentos vindo do Senhor. Nós oramos e pedimos que a tua vontade seja feita, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.